Bom dia, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um Aurea Morning. Aqui é Felipe Fattori e estamos ao vivo, hoje, dia 9 de dezembro, para o nosso episódio de número 30 e... Eu acho que, se eu não me engano, é 39, né? Acho que já é o 39, episódio número 39. Hoje começamos um pouquinho atrasados aí, tivemos problemas sérios aqui, então mas estamos aí para não falhar com vocês. E hoje com um assunto bem legal, mas antes que queria falar que para você que não conhece o Aurea Morning, o que é? O Aurea Morning é um programa matinal que acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui no meu Instagram, onde a gente entra ao vivo às 8 da manhã para falar sobre inteligência financeira, para falar sobre tudo que envolve o dinheiro na sua vida, a aplicação do dinheiro na sua vida. Então nós falamos sobre a inteligência emocional aplicada ao dinheiro, principalmente, é claro. E falamos também sobre os aspectos de educação financeira, como que você gerencia melhor suas finanças, como que você pode controlar melhor o dinheiro que você tem existente, maneiras que você tem para que você consiga se tornar um melhor administrador das suas finanças. Nós falamos sobre dívidas, nós falamos sobre investimentos, que é o pilar de você ganhar mais, e é justamente esse pilar que vai ser o foco da nossa aula de hoje. Como a gente já falou em um programa atrás, a gente fez uma série de 3 vídeos falando sobre os 3 propósitos do dinheiro, né? Então, os 3 propósitos do dinheiro é se deleitar, tá? O segundo, semear, e o terceiro, multiplicar, tá? Então são os 3 propósitos do dinheiro na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre esse terceiro pilar, que é o pilar de você aumentar a sua renda, né? É o pilar que você tem para fazer isso da melhor forma possível. Então eu quero falar hoje sobre o grau de risco nos investimentos. Você que está começando, você que está pensando em investir, você já deve saber que investimentos eles envolvem risco, né? Se você pelo menos tentou se informar ali mais ou menos, você sabe que investimentos envolvem riscos. Então é necessário que quando você vai investir, necessário que quando você vai colocar seu dinheiro em alguma aplicação, você conheça o que você está fazendo, tá? Só que muitas pessoas aí, muitas empresas hoje, inclusive essas pirâmides financeiras, elas vêm com aquelas histórias para boi dormir, tipo, ó, vem cá, é alta rentabilidade, você pode sacar a qualquer momento, uma alta rentabilidade, você não tem risco, o risco é baixo. Então eles vêm com aquela história de promessas de ganhos rápidos em pouco tempo. Então, geralmente isso daí traz sérios problemas. E, por exemplo, no caso das pirâmides financeiras, isso é crime. Então, para as pessoas que não entendem, elas caem nisso sabendo que elas não podem ter o que essas pirâmides financeiras oferecem, tá? Então, o que é? Eu já sempre mostro esse triângulo, eu guardo até ele aqui comigo, que é o triângulo dos investimentos, né? Quando você vai investir, você sempre vai se deparar com esse triângulo, tá? Risco, rentabilidade e liquidez. Quando você vai investir, você quer buscar um risco baixo, uma rentabilidade alta, ó, coloquei o maisinho aqui do lado, e uma liquidez alta. Então, o risco é a probabilidade de você perder seu dinheiro. Gente, todo investimento tem risco, tá? É aquela frase: there is no free lunch. Não há almoço gratuito. Então, todo investimento que você for fazer, você vai enfrentar algum risco, tá? Só que isso é gerenciável. O risco ele é gerenciável. É sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre essa parte de risco. Então, nós vamos nos concentrar nesse pilar aqui. Mas também tem a rentabilidade, que é a probabilidade do seu dinheiro, o indicador que mostra que seu dinheiro está crescendo. E a liquidez, que é a possibilidade de você transformar aquele dinheiro, aquele investimento em dinheiro na sua mão. Então, por exemplo, se você tem uma aplicação em ações, o resgate das ações é D mais 2. Então você saca hoje, daqui 2 dias você pega esse dinheiro. É uma liquidez consideravelmente alta, tá? Então você pega, por exemplo, Tesouro Direto, é D mais 1. Você pede hoje, amanhã chega para você. Existem investimentos que é D mais 0. Você pede hoje ainda mesmo saca.
tá? Então você pega, por exemplo, essas contas remuneradas, obviamente, você pode sacar a qualquer momento. Poupança, a qualquer momento também, D mais zero. Então isso é liquidez. Quando você fala, por exemplo, de um imóvel, o imóvel, ele tem uma liquidez baixíssima, porque você às vezes demora anos para você investir, para você vender um imóvel, meses para você vender um imóvel. Então a liquidez de um imóvel ela é baixa. A liquidez de uma empresa, por exemplo, às vezes tem negociação de empresa que dura 2 anos. Então a liquidez de uma empresa, de você vender uma empresa, eu estou falando aqui de você vender uma empresa, você possui uma empresa, você vai vender ela, a liquidez dela é baixíssima também, tá? Então toda vez que você for lidar com investimentos, você vai encarar esse triângulo. Só que o que diz esse triângulo? Você nunca pode ter os três, tá? Por que eu falei das pirâmides? Por que eu falei dessas promessas? Porque essas empresas elas querem te oferecer elas querem te oferecer os três juntos, tá? Quando não, eles falam que, não, eu vou segurar o seu dinheiro por mais tempo, mas eles te oferecem uma rentabilidade altíssima, fora do comum do mercado, e dizendo que aquilo tem um risco baixo, tá? Então esse tipo de coisa que você precisa fugir. Só para você ter um exemplo, para você balizar a sua cabeça aí, o Warren Buffett, se eu não me engano, aí nos últimos dias aí, nos últimos tempos, ele divulgou os balanços lá e tal, e os investimentos do Warren Buffett, que é o maior investidor do mercado acionário do mundo, se você for pegar o anual, ele teve uma rentabilidade anual dos investimentos de 20% ao ano. Então nós estamos falando do maior investidor do mercado acionário, tendo uma rentabilidade média anual de 20% ao ano, tá? Só para você ter uma noção, essas pirâmides, elas te oferecem 15% ao dia. Elas te oferecem 15% ao mês. Então olha que absurdo, onde que chega, onde que paira o absurdo. E aí é onde que muita gente sem conhecer cai nisso. Então são coisas irreais, tá? Então, hoje o que eu quero passar para você é que você vai sim se deparar com investimentos, você vai sim se deparar com riscos se você está começando a sua vida de investidor, mas esses riscos eles podem ser calculados, tá? Eles podem ser realmente ali gerenciados, digamos assim. Então já compartilhe esse vídeo com no mínimo 3 pessoas, tá? No mínimo 3 pessoas, seus amigos, manda nos grupos de WhatsApp, comenta aqui. É importante que você faça isso para que você consiga ajudar outra pessoa e que você consiga ajudar esse projeto ir para frente também, tá? É uma forma de você também ajudar a gente aqui e também uma forma de você ajudar um amigo seu. E é uma forma de gratidão. Você está pegando aqui uma informação gratuita, nada mais é uma via de mão dupla. Você compartilha, você faz isso mais como um ato de gratidão, tá bom? Então, compartilha esse conteúdo aí, chama a galera para que esse conhecimento aí seja passado aí, porque isso é conteúdo realmente de curso pago, tá, gente? Isso é conteúdo de curso pago. Então, existem pessoas que pagam valores altos para terem acesso a um conteúdo desse num curso, tá? Então, grau de risco nos investimentos, tá? Como que a gente lida com isso? Primeiro, você precisa entender que existe uma escadinha, tá? Então, pensa numa escadinha, aonde nessa escadinha cada degrau representa uma classe de investimentos, tá? Então, eu coloco 4 classes, tá? Então, estamos falando em 4 degraus, 4 degraus e degraus, nem sei nem sei o que é o certo. Então, vamos lá, degraus, eu acho que é degraus. 4 degraus, onde a gente vai falar sobre essas diferentes classes de ativos. Então, a primeira é o de risco baixo, a segunda é o de risco médio, risco alto e o risco super alto. O que está em cada uma delas, tá? Risco baixo. Risco baixo são aquelas aplicações de tesouro direto, um tesouro Selic, uma conta remunerada, o exemplo do Nubank, PicPay, essas empresas que têm contas remuneradas.
Mercado Pago, e por exemplo, poupança, tal. Então, por que o que faz esses investimentos serem considerados risco baixo? Tá? Porque existe uma promessa de pagamento que está atrelada à credibilidade da instituição. Então, vamos lá, vamos trocar em miúdos que eu falei grego aqui. Então, quando você fala em um CDB, o CDB é um certificado de depósito bancário em que você empresta dinheiro para o banco, tá? E o banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para os correntistas a uma taxa maior. E aí a taxa que ele cobrar dos correntistas e a que ele tem que pagar, a soma de mais menos disso dá o lucro que o banco vai ter. Tá? Então o banco pega o teu dinheiro e empresta para outros correntistas. Na poupança, a mesma coisa. Ele vai pegar o dinheiro que você está depositando lá, vai fazer as ações de crédito dele, vai fazer as ações que ele tem lá no banco. Tá? Quando você fala de uma LCI, por exemplo, uma LCA, que são investimentos de renda fixa também, tá? LCI, LCA é uma sigla que fala de letras de crédito imobiliária, ou LCA, letras de crédito do agronegócios. Quando você empresta dinheiro para uma instituição financeira e essa instituição financeira empresta dinheiro para financiar ações do mercado imobiliário ou do mercado agro, tá? Dentre elas não tem muita diferença para o investidor, é mais ali o conceito para o banco, né? Para o banco que é mais importante ter essas duas nomenclaturas. Para você não vai fazer muita diferença. Tá? Então quando você fala LCI e LCA, são ali você pode enxergar bem parelhos aí para você, para o fim do investidor, o fim vai ser o mesmo, que é os juros que você vai receber, tá? E aí você tem, por exemplo, o Tesouro Direto, tá? O Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo financiar as obras que ele tem, as obras de infraestrutura, hospitais, o que tiver para fazer aí, tá? Então você está emprestando dinheiro para o governo, tá? Então, quando você fala nisso daí, por que a gente sempre fala que a gente sempre se baseia no Tesouro Selic, que é um título público, tá? Isso é importante você saber. O Tesouro Direto, ele é a plataforma aonde você acessa títulos públicos do governo, tá? Então a gente costuma falar investir em Tesouro Direto. Eu não ligo falar investir em Tesouro Direto porque é o vício da palavra, mas é errado falar porque você não investe na plataforma, você investe no título público. Tesouro Direto é a plataforma só. Mas eu não vejo problema em falar assim, estou investindo em Tesouro Direto, porque virou uma coisa comum, virou uma coisa popular. Então, é tudo para falar o mesmo fim, tá? Tudo para chegar ao mesmo fim. Então, quando você falar que vai investir no Tesouro Selic, por exemplo, que é um dos títulos públicos, por que a gente sempre usa ele como referência, como benchmarking? Porque é um investimento que rende linearmente, ou seja, todo dia ele rende um pouquinho, diferente da poupança, que você só rende no aniversário, ou seja, você tem que esperar 30 dias para acontecer o rendimento. Então, se você saca no meio do caminho, você perdeu tudo aquele rendimento que teve naquele mês, porque você não esperou o aniversário, você não esperou a data de aniversário para render. No Tesouro Selic não, ele rende linearmente. Se você ficou 15 dias, você vai receber o proporcional por 15 dias, do que rendeu por 15 dias. Vai ser insignificante porque os juros compostos eles atuam no longo prazo, né? Eles atuam com o fator tempo. Então, quanto mais tempo você coloca, melhor para os seus investimentos. Tá? Então, quando a gente fala que está investindo no Tesouro Selic, por que a gente usa ele como referência? Por que usa ele como benchmarking? Porque ele é o investimento mais seguro de papel que existe. Porque assim, você tem o banco, você tem as instituições financeiras, você tem empresas, você tem o mercado acionário, você tem tudo, imóveis. Tudo isso pode quebrar. Uma empresa pode quebrar, o banco pode quebrar, já aconteceu várias vezes. O Brasil, ele também pode quebrar, mas ele é o último, né? É bem mais difícil.
É claro que existem outras variáveis nisso, né? Uma canetada do governo pode mudar tudo, obviamente, né? Mas tratando-se do que existe agora, o Tesouro Selic a gente usa ele como referência exatamente por isso, por ser um investimento onde você está colocando um dinheiro, onde que é o mais difícil de você perder ali, tá? Então, quando você deve lembrar, se você foi dessa época, alguns anos atrás, para quem não sabe, o ex-presidente Fernando Collor ordenou o saque das poupanças das pessoas. Então, quem tinha dinheiro na poupança perdeu tudo. Então, isso é um absurdo, né? Porque você tira tudo aquilo que a pessoa colocou. Não quero nem entrar no mérito do que é, de gestão política ou não, mas mostra o quanto que os outros investimentos eles são menos seguros do que os títulos públicos, né? Então, porque o governo tiver ali apertado, vai dar jeito de pegar de outro lugar e não mexer para não quebrar o país. Então, o Brasil sempre vai fazer artimanha, nem que tenha que botar a mão no que é seu para não quebrar o país. Então, quando você está colocando o país pode quebrar? Pode, mas é difícil, né? É difícil. O governo tem poder para fazer o que ele quiser. Então, essa a lógica. Quando você fala em CDB, quando você fala em LCI, LCA são investimentos que são garantidos por uma instituição chamada FGC, tá? Que é um fundo garantidor de crédito. Esse fundo, ele garante que se o seu dinheiro até determinado valor, e esse valor é de 250 mil por conta, mas não mais do que 1 milhão por CPF, esse FGC, se você perde esse dinheiro, se esse banco, por exemplo, quebra, você recebe esse valor de volta, tá? Então, como que você recebe? FGC, como eu acabei de dizer, se você colocou numa instituição menos que 250 mil, você recebe esse valor. Então, você investiu, sei lá, no banco... Vou dar um exemplo aqui. Banco Pan. É um banco grande, tá? Não acho que vai quebrar, mas... Só um exemplo. Você vai investir no Banco Pan. O Banco Pan quebrou, você tem menos de 250, o FGC te garante, tá? Agora, se você tem mais do que 250, ele só vai garantir 250, tá? Só que se você pegou o teu dinheiro lá, você colocou 251, 258, 258, 258. O FGC só vai garantir 1 milhão por CPF. Então vamos supor que houve um colapso no sistema bancário, todos os seus investimentos, você deu a zica, todos os seus investimentos que estão atrelados ao banco quebraram. Tá? Eles vão pegar cada instituição, considerando um máximo de 250 mil para cada instituição, eles vão pegar todas as instituições e vão somar o quanto que eles têm que te pagar. Não pode ultrapassar 1 milhão por CPF. Tá? É o que está vigente no momento. É claro que isso pode mudar depois a qualquer momento, tá? Então, por isso que são investimentos de classe baixa. São investimentos que são difícil você perder o seu dinheiro, tá? São investimentos considerados seguros, tá? E aí você tem a próxima classe, que são ativos de classe de risco médio. Imóveis, debêntures, fundos multimercado, você tem, por exemplo, fundo multimercado, muitos fundos investem em ações, mas também investem em renda fixa, o que na mistura deles ali faz a carteira ser uma carteira de risco médio. Você tem debêntures é você emprestar dinheiro para uma empresa, né? Então também tem o seu risco, porque você não tem FGC, a debenture não tem FGC, então você tem ali certos riscos. Você tem imóveis também que você... não acertar a mão ali, perde a grana e tal. Eu considero imóvel de classe média de risco. Aí você tem o próximo, que são o risco alto. São ações, fundos imobiliários, criptomoedas. São investimentos de alto risco. E o que torna esses investimentos de alto risco? Volatilidade, né? Então você está vendo aí, nesse momento que eu estou gravando esse Hora Morning, a bolsa está um banho de sangue aí por conta desses rumores da variante do Omicron. Então isso assusta o mercado e causa um efeito manada, onde todo mundo acha que o mercado vai colapsar, começa a vender
e as ações começam a cair, tá? Isso é um movimento estúpido do mercado, um movimento burro que acontece em toda a crise, não é falando aqui que vai mudar. Até mercados que têm boas educações financeiras sempre vai ter aqueles lá que vão deixar o medo falar mais alto do que o bom investimento, né? Então, do outro dia a gente fala sobre esse efeito manada, mas acontece um pânico generalizado, faz as pessoas ficarem com medo, sair e acontece o que está acontecendo aí com a Bolsa nos últimos tempos aí, nos últimos dias, né? Por conta dessa variante. Aconteceu quando estourou a pandemia lá em março de 2020 e está acontecendo agora de novo em menor intensidade, obviamente, mas tá numa queda bem brusca aí. E aí, fundos imobiliários é a mesma coisa, são negociados na Bolsa de Valores, tal, mesma situação. Você tem as criptomoedas que são totalmente voláteis. Você tem uma pessoa que fala a criptomoeda sobe, a pessoa fala B, a criptomoeda desce, tá? Essa volatilidade não deve balizar o seu entendimento se o ativo é bom ou não, tá? Quando você vai colocar uma análise num ativo, quando você vai analisar uma ação, uma criptomoeda, você analisa sim o preço que está sendo pago, mas essa variação não é uma coisa que deve te preocupar quando você está pensando em investir para o longo prazo, tá? Você quer pagar aquele investimento, você quer saber se aquele investimento é bom e você quer pagar um bom preço por ele. É isso, tá? Se depois de comprar o investimento varia tal, isso daí já é uma coisa secundária a você pensar. E se você está sabendo fazer um bom investimento, isso não vai te preocupar, tá? Então, e aí o próximo passo, a próxima classe de risco são o seu próprio negócio. Quem empreende sabe que você criar o seu próprio negócio, que sabe que você ter a sua própria empresa, ou sabe que você investir em empresas é o risco mais alto que existe, tá? É tudo incerto. Quando você abre uma empresa, você começa com um sonho, você começa com a cara e com a coragem, sem ninguém, você precisa convencer pessoas a trabalhar de graça para você. É tudo muito incerto, você coloca dinheiro acreditando numa visão, acreditando no seu potencial, acreditando no seu futuro, ou então acreditando no potencial do sócio que você está se tornando, daquela pessoa que você está investindo. Então você não tem muitas coisas tangíveis para olhar, é um ato de uma mesma arte entre inteligência, de pegar a sua expertise e fé, né? Então eu acredito que é uma arte que mistura essas duas coisas aí. Só que a rentabilidade ela vai falar proporcionalmente ao risco. Quando a gente está falando de investimentos de classe de baixo risco, estamos falando de rentabilidades não tão legais assim. Às vezes nem bate a inflação. Tá? A tentativa do investidor é pelo menos bater a inflação, mas com investimentos de baixo risco, às vezes você nem consegue bater a inflação. Tá? Porque se você está optando por um investimento de risco baixo e você, por exemplo, quer uma liquidez alta, quando você vai, sei lá, fazer uma reserva de emergência, você vai abrir mão da rentabilidade. Você não tem como ter os três, lembra? Quando você quer um investimento de risco baixo e aí você olha, você quer uma rentabilidade um pouquinho maior, você precisa abrir mão da liquidez. Então você vai encontrar CDB para você resgatar daqui 10 anos, 7 anos, 5 anos, com uma rentabilidade um pouquinho maior do que está sendo oferecida agora. Tá? Às vezes, como eu disse, às vezes nem bate a inflação. Tá? Mas é uma forma. Quando você fala em investimentos de médio, começa a melhorar o cenário. Ações, já estamos falando de ganhos bem acima da inflação. Então você começa de verdade a ganhar dinheiro. Quando você fala em empresas, nem se fala. Hoje, os bilionários, as pessoas de lista Forbes, tudo as pessoas mais ricas do mundo, elas criaram empresas, elas criaram negócios. Então você pega, por exemplo, Apple, você pega Amazon, você pega até o mercado acionário. O mercado acionário investe em empresas. Tá? Mas nesse caso aqui são empresas no físico mesmo, de você colocar a cara ali numa startup, você investir na tua empresa, você comprar majoritariamente de um negócio, tal, é você encarar
você comprar um negócio mesmo, né? Você se tornar realmente sócio no papel ali daquele negócio. Então, indiscutivelmente, você pega empresas são que detêm o dinheiro do mundo, né? Elas controlam. Então, você pega, por exemplo, essas empresas grandes, Amazon, você pega Apple, empresas conhecidas em todo mundo, Microsoft, Facebook, você pega empresas grandes do Brasil, Magazine Luiza, Ambev, VEG, então são empresas, no fundo são empresas, né? Então aquele investimento, aquela empresa ela só conseguiu deslanchar, aquele dono daquela empresa ele só ficou rico de verdade porque ele investiu no negócio. Então a rentabilidade máxima que você vai conseguir é através de um negócio. Negócios é a forma de você conseguir a maior rentabilidade no investimento, é você conseguir o maior capital possível em um investimento, sempre vai ser um negócio. Sempre vai ser em você investir em um negócio. Ou seja, você comprar um negócio próprio ou você investir na ideia de uma pessoa. Sempre vai estar atrelado a isso. Então não tem como fugir do mercado empresarial. Você quer ter rentabilidades, a pessoa que quer se tornar uma pessoa bem-sucedida, a pessoa que quer se tornar ter esses ganhos altos assim acima de bolsa de valores, as pessoas que até, como eu posso dizer, até quer ser rica, a pessoa ela precisa necessariamente estar no mercado empresarial, tá? Tá no mercado empresarial. Então, existem pessoas que são milionárias porque investem em agros. São empresas que controlam o agronegócio. Então você fala assim, Donald Trump ficou rico com o mercado imobiliário, tal. Não é que ele investiu em imóveis, que é um risco médio. Ele tem uma empresa, ele criou uma empresa e essa empresa administra os imóveis, tá? Então é sempre empresa. Sempre no topo vai ser sempre uma empresa. As pessoas que ficaram ricas, elas ficaram ricas investindo em empresas. Warren Buffett, Peter Lynch, todos eles têm essa característica, todas as pessoas mais ricas do mundo, tá? Então acho que ficou bem claro. Esses são a escadinha dos graus de risco nos investimentos, ficou bem claro. Se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com no mínimo 3 pessoas para que a gente possa de verdade levar esse conteúdo e você possa ajudar uma pessoa que está querendo aprender, tá? Então sempre a gente fala assim sobre temas de inteligência emocional, falando sobre vários temas, você pode participa ao vivo aqui também, você pode seguir essa página no Instagram, sempre deixo os links. Você pode fazer, inclusive, downloads, você pode, futuramente quem assiste no YouTube, deixo links na descrição, mas também não deixe de participar. Beleza? Fica na paz de Deus, retornaremos amanhã para o Última Hora Morning da semana. Aqui é Felipe Fattori, um grande abraço e tchau!